Dilson? A pergunta é se há algum problema de pensar em si. Exatamente. Eu acho que o problema seria não pensar em si. Esse seria o grande problema, porque é necessário pensar em si mesmo. Como que eu vou me conhecer? É pensando em mim. Está no meu interior. Verdade. Está buscando quem eu sou, de onde eu venho, aquilo que normalmente falamos. Quem eu sou, de onde venho, para onde vou. Ver aquilo que me importa verdadeiramente. Porque senão, não conhecendo a mim mesmo, o que eu vou fazer na vida? O que me interessa? Preciso conhecer minhas imperfeições, saber como combater. Então, tenho que pensar em mim. Porque senão também não consigo evoluir. O Edson acaba de falar. Está pensando no mundo, mas não se conhece, não olha a si. Vamos lembrar que Sócrates já falou lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. É fundamental, é necessário. Então, preciso olhar. O grande problema é quando você só pensa em si. Aí é o egoísmo batendo. Não me interessa o que acontece, não quero saber de nada. Então, penso em mim para enaltecer os meus feitos. Olha como eu faço direito, olha como sou isso. Aí vai aumentando vaidade, orgulho, tudo aquilo. Então, preciso olhar para dentro de mim. Só que, na fase em que nos encontramos, na agitação de uma cidade grande, de um mundo materialista, há coisas que a gente ainda não sabe dosar, porque se eu falar uma palavra, normalmente eu vou entender como negativa. Solidão. É negativo. Não. Em determinados momentos é preciso a solidão. Por quê? Porque normalmente é na solidão, fugindo da agitação, dessa situação toda do mundo moderno, eu preciso às vezes estar em solidão, eu comigo mesmo, para pensar em mim, ver o que está acontecendo, quais os rumos que eu estou tomando, para onde devo ir. Então o problema seria não pensar em si, e o problema seria pensar exclusivamente em si. Então eu vejo dessa forma. Mas como saber aí se eu estou sendo egoísta ou se eu estou praticando um autocuidado, né, Adilson? Aí tem até uma historinha. Ele com a historinha. Tem até uma historinha e da época de Jesus, né? Que é com o discípulo Tiago. Tiago, ele, naquela situação, domínio romano, aquela coisa toda, Tiago ficava muito incomodado, né? Opressão romana, mas aí também ele olhava o que acontecia em torno dele, ele via que muitas coisas aconteciam e que não permitiam a ele estar feliz, ser feliz. E aí Jesus pergunta a ele, mas o que acontece, Tiago? Mestre, é difícil ser feliz. Por quê? Porque eu gostaria de ser reconhecido pelas pessoas em razão da boa vontade que tenho. Gostaria de ser perdoado quando cometo equívocos. Eu precisaria do perdão. Gostaria de ser entendido pelos outros como eu sou e não como eu aparento ser. E aí ele foi falando, ele acabou jogando para fora toda a mágoa dele, toda a incerteza, foi um rol de reclamações. Até que Jesus fala, mas se você fizesse, se as pessoas fizessem a você isso, você seria feliz? Seria, mestre. Então, comece você fazendo isso para os outros. Então, como que eu vou entender se eu estou sendo egoísta ou estou praticando o autocuidado? É fácil. É só saber que aquilo que eu estou fazendo está atingindo alguém que eu gostaria que ele fizesse por mim. Eu fazer a ele aquilo que eu gostaria de receber. Se eu estou fazendo a ele aquilo que poderia maltratar, machucar, incomodar, diminuir, ofender, tudo isso, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque eu não quero que ele faça, mas eu faço. Então, a chavinha está aí. Fazer a outro aquilo que eu gostaria que ele também fizesse por mim. Edson? Isso é uma questão interessante, né? Quando você, por exemplo, tem lá 2 pedaços de bolo, né, que você poderia dividir com o seu companheiro, e você esconde os 2... Mas é tão gostoso!
Brincadeira, eu Além divido. além de contribuir para você ganhar um pezinho a mais, Né? É só prejuízo. né? você tá sendo egoísta. Quer dizer, eu estou fazendo essa brincadeira só para a gente ter Excelente. uma ideia, né? Hoje, na realidade, é preciso estudo para você entender, né? A informação está aí presente, o André até falou sobre isso hoje, né? Nós estamos aí cheios de informações, mas a gente não está sabendo, de repente, usar, né? Você tem que, na verdade, fazer uma análise das coisas. Até que ponto aquilo que você está fazendo é para se preservar, ou é para se agradar em detrimento do outro, ou você está fazendo porque você não quer que o outro realmente receba aquilo? Quer dizer, é meu e eu não divido. É verdade. Quando você tem esse tipo de raciocínio, e aí entra naquilo que o Adil estava falando, da necessidade do autoconhecimento. Quer dizer, quando você se autoconhece, quando você faz esses processos todos de análise das suas ações em relação ao que está acontecendo à sua volta, você começa um processo de entender por que você age de determinadas formas. Né? De novo, eu comecei falando que isso é oriundo, esse sentimento ele é oriundo, né, lá da lei de preservação. Tá certo? Então, até que ponto, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, guardar as 2 fatias de bolo para você comer é autopreservação ou é um exagero, né, de você estar, na verdade, querendo só para si e não dividir com o próximo? Entende? Então a gente tem que buscar entender esse tipo de equilíbrio que a gente tem que ter na vida. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Você tem que buscar o caminho do meio nesses tipos de situação. Você também pode, por exemplo, não vou comer fatia de bolo nenhum porque eu quero deixar tudo lá para o meu companheiro. E vamos ver se ele vai ter a honra, né? Vamos assim, a honradez de dividir comigo. Quer dizer, então você vai testar o outro nesse sentido. Aí também não serve, né? É verdade. Quer dizer, tem que buscar esse tipo de compreensão. E ela não é fácil, tá? Porque nós todos estamos nesse processo de aprendizado, né? É difícil. Não é fácil entender isso, mas é necessário pensar sobre. Esforçar, né? Porque como eu já falei aqui, e vou insistir novamente, uma hora você vai ter que se ver sozinho. Quando você desencarnar. Bom, e aí? Eu não tenho mais as distrações do mundo. Eu estou preparado para estar comigo, eu realmente me sinto bem comigo mesmo, eu gosto de quem eu sou, ou eu vou ficar procurando me distrair novamente com muito? Que é, na verdade, o que acontece com a maioria das pessoas que desencarnam. Elas continuam querendo seguir com os modelos de pensamento e de atitudes que elas tinham antes, se distraindo com o mundo. E acabam ganhando um nome bacana no plano espiritual. Que nome? Encosto. Bacana demais. Então eu diria o seguinte, o destino de todo egoísta é se tornar um encosto. Edson Figueiredo.